CoachCast no ar, mais um episódio para vocês, e você pode assistir esse episódio aqui no YouTube também, ou se você está apenas escutando no Spotify, tem outras plataformas. E eu quero agradecer já o apoio da Camisaria Fascínios, que há mais de 35 anos nos veste, e eu estou usando inclusive uma camisa aqui de linho muito bacana, e se você quer seguir a Fascínios, entra lá no site deles, www.camisariafascínios.com.br. O nosso convidado aqui também, que eu já vou dizer o nome dele, já recebeu o seu presente lá da Fascínios, né? Então ele chegou ontem à noite, ainda ele estava me contando, né? A gente está gravando aqui num dia determinado, não deu tempo de tirar ainda do pacote, que chegou tarde, mas de qualquer forma ele já recebeu. E se você quiser um desconto da Camisaria Fascínios, entra lá no site, coloca o código CoachCast, que você vai ter 15% de desconto e vai ser bem legal. E eu estou aqui hoje muito honrado em recebê-lo, o Dr. Thiago Cavalcante Tabajara, diretamente lá da minha terra, né, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Prazer, Thiago. E quem é Thiago? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Falar sobre coaching, sobre desenvolvimento humano é um assunto realmente que me fascina. E eu tenho trabalhado bastante tempo nessa área também. Por exemplo, como coach, eu já sou há 17 anos como coach. Comecei lá em 2007 e até 2017 eu segui dentro dos conceitos tradicionais do coaching. E a partir de 2017, depois do meu mestrado nos Estados Unidos, em neurociência, eu desenvolvi a formação em neurocoaching e comecei a aplicar esses métodos, ensinar outras pessoas a aplicar esses métodos de neurocoaching, ou seja, neurociência e coaching, porém não com ferramentas já existentes, né? A gente criou 21 ferramentas novas, né? Ou seja, mecanismos para ajudar as pessoas a se desenvolverem dentro usando a neurociência. Então, o neurocoaching surgiu, a gente já tem aí 109 pessoas formadas, e porque as turmas são pequenas, né? Nesse nosso processo de desenvolvimento, não adianta a gente trabalhar com turmas de 20, de 30 pessoas, né? Porque não funciona dentro do que a gente acredita, e já tenho aí 514 processos de coaching com neurocoaching conduzidos por mim. Então, eu tenho trabalhado aí esses últimos anos todos com desenvolvimento humano, e temos uma escola de negócios, né? A Infinity Neurobusiness School, onde a gente trabalha com ensino superior, educação corporativa e consultoria, tudo usando neurociência. E também temos a MindSync Tecnologia, que é uma empresa também, uma startup, destinada para fazer gestão de fit cultural. Então, como fazer colaboradores, gestores e empresas trabalharem de forma convergente em busca dos resultados, né? Então, temos trabalhado, tô bastante tempo nesse mercado aí, tenho estudado fortemente, então tenho artigos publicados. Então é isso aí, tudo a serviço do desenvolvimento humano, né? Eu gosto de dizer que eu estudo não como um hobby, eu estudo porque eu gosto de resultado. E a melhor forma de buscar resultados verdadeiros não é na tentativa e erro, né? Usando ciência. Então é isso que eu tenho feito aí nos últimos anos. Que legal, não, e sensacional. E eu, justamente, o que me chamou mais atenção ainda foi o teu livro. E aí eu fiz a conexão com você, gostei muito do livro, e foi essa semana, só para o dia que está indo ao ar, esse aqui não é a semana que a gente está gravando, por isso que não deu tempo de eu também ler o livro, mas com certeza, se você puder mostrar aí. Verdade, está aqui, livro Mente de Aço, Atitudes de Ouro. Que bacana. Então é bem interessante porque assim, esse aqui está na terceira edição. O que eu quero dizer com isso? Hoje ele está pela editora Citadel, ele é best-seller, passei 8 semanas na lista dos mais vendidos do país, agora no final de 2023, porque eu lancei dia 20 de setembro, ele chegou nas livrarias 30 de outubro, então fizemos vários lançamentos, né, em Porto Alegre, Feira do Livro em Porto Alegre, então foi bem interessante. Só que ele não começou assim, né? Então, na realidade, a primeira edição que eu fiz foi em 2016. E eu fiz sozinho, né? Eu fiz sozinho porque as editoras não queriam o livro. Então, era um conteúdo que eles diziam, eu tenho e-mails trocados com editores, esse conteúdo não pega, ninguém tem interesse, não, né, que é o conteúdo sobre mindset. E porque, de fato, na época não tinha muita gente falando sobre isso. E aí, só que eu não sei ouvir não, né? Então, não importa o que os outros digam, eu vou fazer o que eu acredito e pronto. E lancei o livro eu mesmo, né? Então,
Vendi essa edição, eu vendi incluindo livros físicos e e-books pela Amazon, vendi 27 mil. Caramba, Foi bem legal. é bastante coisa para o Brasil. Bastante, né? Eu vendi muito foi e-book, né? Na Tá. realidade, a edição impressa foram poucos livros, Uhum, né? uhum, Eu fiz perto de 1.000 livros e depois foi tudo e-book mesmo. uhum, uhum. E aí, depois de 2019, fiz uma segunda edição, pequenininha, dando uma atualizada, né? E aí, até que depois desse movimento, fica mais fácil convencer a editora de que vale a pena Sim. fazer esse tipo de trabalho. Até porque tem um livro famoso, né, da Carol Dweck, uma Uhum. psicóloga, um livro que tem um cérebrozinho colorido, que ela lançou em fevereiro de 2017 e acabou se tornando best-seller, vendendo mais de 2 milhões de cópias, né? E ela basicamente acabou ditando o conceito sobre mindset hoje no país. Só que eu sou pioneiro nisso, eu falo isso antes dela, só que o conteúdo que ela fala, não reflete a realidade da mente humana. Uhum. Inclusive, tem um capítulo, eu questiono o livro dela e comento que, cara, o cérebro é muito mais complexo do que simplesmente definir que é mindset fixo ou mindset crescente. Uhum. Não, Uhum. aquilo chega a ser infantil, porque não tem nada a ver com o cérebro humano. Né? Mas tudo bem, a corrente de pensamento dela é psicologia, não tem nada contra, pelo contrário, eu acho que ele é fundamental, só que eu trabalho numa pegada mais profunda da mente humana, Uhum. que é a neurociência. Então, a gente vai para questões cognitivas que dentro da psicologia não se trabalham. Né? Questões que envolvem hormônios, neurotransmissores, Uhum. questões que envolvem áreas cerebrais. Então, assim, é diferente o que a gente faz. Não que o trabalho dela seja ruim, mas ele Uhum. é bem limitado com relação à representação da realidade. Uhum. Né? Talvez seja o mindset, ele é mais assim, vendeu tanto por ser uma linguagem mais acessível assim, e que é só Não, acho que não é nem isso. Acho que eu acho que o momento era propício em Uhum. termos de, porque não deixa de falar de saúde mental, né? Sim, sim, sim. E eu acho que não é nem linguagem, até porque a linguagem dele eu acho ruim. A linguagem no meu é muito Uhum. mais fácil, até porque é o seguinte, eu me preocupei em cuidar de cada elemento com relação a isso. Então, por exemplo, existe um conceito chamado índice de legibilidade Flash-Kincaid. Então, ou seja, existe ciência para poder analisar se o texto ele é de fácil leitura ou de difícil leitura. Então, existem índices que a gente analisa o texto com base nisso. Então, por exemplo, o meu texto ele foi feito para estudantes de ensino médio, para o nível de capacidade intelectual e cognitiva de estudantes de ensino médio. Então, existe uma preocupação para que faça isso. Isso, inclusive, é um conceito chamado conforto cognitivo, que é criado pelo o Prêmio Nobel Daniel Kahneman, Uhum. Uhum. que acaba sendo uma das maiores autoridades aí no mundo em economia comportamental. Ele faleceu, acho que esse ano mesmo. Foi recentemente, É, e ele escreveu um livro Rápido e Devagar, se eu não me engano. isso. É fantástico o trabalho dele, tudo. É muito Então, legal. toda a base que eu uso é ciência mesmo, porque senão o pessoal vai muito para um positivismo exagerado, sabe? Uhum. Vamos vencer, e era isso, tem que visualizar a vitória. Eu digo, cara, dentro da neurociência, isso esquece, não é assim que funciona, né? Quando a gente considera. Inclusive, é mais vantajoso a gente fazer o que se chama de ensaio mental, ou Uhum. seja, é a gente poder simular mentalmente tudo de ruim que possa acontecer, para que a gente acostume a nossa mente para que não dispare o nosso processo de luta e fuga, ou seja, o Uhum. nosso sensor lá, a amígdala, né, que dispara o nosso processo de luta e fuga, a gente precisa acostumar ela com uma realidade imaginada, para que Uhum. quando a realidade se apresentar de verdade, a gente tem elementos, saiba o que fazer. Aquilo não é mais novidade, a gente não vai mais se assustar como Uhum. se assustaria. Então, ou seja, quando a gente vê pessoas, às vezes, falando, mas tem que visualizar, te imagina vencendo, ganhando, isso é um desserviço para o desenvolvimento humano. Tá? Pelo contrário, a gente aumenta o nível de expectativa, Uhum. e a expectativa ela vem associada à liberação de dopamina, e aí o que faz com que a gente se torne mais ousado. Então, ao invés da gente simplesmente bater de cara na parede devagar, com um erro, alguma coisa, a gente vai bater muito mais forte do que iria, ou seja, a frustração é muito maior. Então, Uhum. muita gente se propõe a fazer algumas coisas e falha,
essa falha é tão grande, tão dolorida, que ela não quer mais, ela desiste das coisas. Justamente porque foi inconsequente, indo numa ideia de positivismo, de vamos vencer, vamos não sei o que. Não, nós não vamos vencer. Tu vai apanhar um montão até vencer. E tu tem que já se preparar disso, sabendo que é essa a realidade. Vencer, nada que a gente vai vencer é fácil. Então tem que se preparar mentalmente. Então, assim, eu falo dessas questões no livro porque tem muito guru de autoajuda que engana as pessoas, na minha visão. Por que que engana? Porque aquilo, a ciência já prova que aquilo é mentira. E mesmo assim eles seguem ensinando. E as pessoas não têm conhecimento, entram nessa vaga. Pô, o cara tem milhões de seguidores, o cara é milionário, o cara não sei o quê. E isso enviesa as pessoas, né? Isso chama viés da autoridade, por exemplo. Efeito halo, ou seja, as pessoas acham que porque ele é rico, o que ele diz, o que sai da boca dele é de verdade. E não é. Ele é uma bobada igual. Ele pode ter ganho dinheiro, mas as bobagens que ele diz não muda, né? A ciência não vai se dobrar a quantidade de seguidores dele ou o dinheiro que ele tem. Né? As pessoas vão continuar funcionando da mesma forma. Sim. Então, quando a gente vê esses caras, é uma pena. Porque depois muita gente começa a detonar como começaram a detonar o coach. Isso. Que é uma coisa séria, que funciona, né, que tem a ver com o desenvolvimento humano, só que tanta gente se apropriou do termo, começou a fazer bobagem, que gerou um certo descrédito no mercado. Tanto que a gente praticamente não vê mais nada sobre coach, né, as pessoas não têm mais falado, não têm mais formações, o pessoal agora transformou em mentoria, trocou o nome para ver se melhora. Então, assim, eu tenho bastante cuidado com relação a isso. Eu sou um crítico ferrenho de qualquer um que viola a ciência, qualquer um que diz bobagem para ganhar dinheiro, que mente. Tenho pavor dessa questão de mentira, né? Eu acho que quando a gente se vale de recursos de mentira, seja aumentar, diminuir, né, criar fatos, né? Cara, é a mesma coisa que um atleta jogando dopado. Não, né? É a realidade. Não é a realidade. E a gente começa a ver, pô, mas se tu é tão bom no que tu faz, tu não precisa disso. Agora, se tu usa isso, é que talvez tu não seja tão bom quanto tu acha mesmo, porque tu precisa desses recursos para poder vencer. Então, o que você trouxe, e me lembrei, essa semana eu ouvi alguém falar que nos Estados Unidos estão cancelando essas pessoas que são rasas, que trazem conteúdos rasos, que trazem conteúdos assim. É muito interessante. E eu gosto muito desses embasamentos também, e claro, existem algumas frases filosóficas, às vezes, que são para reflexão, mas não é isso que você não vai aprofundar. Se você não aprofundar, e tudo bem, a gente tem que vender, né? Todo mundo tem que vender, mas o jeito que você vende, né? Que assim, vou mudar sua vida. A gente comentou aqui nos bastidores antes, né? Que as formações de coaching era, né? O cara sai, vou mudar sua vida. Como vai mudar a vida de alguém? Sim, eu acho que sim. Vender não tem nada a ver com mentira, apesar do pessoal ter associado muito forte esse tipo de coisa. Eu preciso vender, então não. Tu tem um argumento fraco, por isso que tu tem que usar de mentira. Então, vender mentindo, qualquer um vende. Não, tu compra isso aqui e eu vou te levar para a lua. É ridículo, sabe? Não tem como. Agora, eu quero ver ser bom vendedor vendendo a verdade. A realidade, sem dourar a pílula, como a gente diz, né? Então, de novo, entra aquela questão. Se tu é bom, tu não precisa desse tipo de artifício. Melhora a tua argumentação, né? Tu melhora a tua capacidade de conectar com as pessoas, e é disso que se trata a venda. Tá? Não, na minha visão, não existe nenhuma situação em que a gente tenha que mentir. Então, eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Concordo contigo. E aí eu acabo estudando mais o ser humano justamente para isso. Se eu entender do ser humano, eu entender de mim, eu vou conseguir conectar com a pessoa e me tornar mais convincente. Eu estudo mais, estudo vendas, estudo, né? Até porque a minha origem ela é comercial. Com 22 anos de área comercial, trabalhando só com vendas complexas. Que legal. E eu comecei, inclusive, a estudar neurociência porque eu queria ter resultados melhores ainda do que eu tinha. E nos meus últimos anos de área comercial, antes de iniciar a Infinity, eu ganhava todos os prêmios. Tem uma coleção enorme de troféus, de prêmios aqui, justamente de vendas. Só que eu queria entender melhor, eu queria avançar nisso, me tornei professor,
e comecei a estudar mais, ainda Legal. mais, né, o comportamento do consumidor, descobri a neurociência e comecei a trabalhar nisso. Inclusive, eu sou um dos pioneiros, assim, eu lembro de mais 4 ou 5 pessoas que estavam falando sobre neurociência na época que eu comecei. Uhum. Então, assim, hoje a gente vê pós-graduações de neurociência, cursos de neurociência, eu comecei antes de todo mundo. Eu comecei, inclusive, boa parte dos profissionais hoje que tem no mercado foram formados por mim dentro do nosso MBA. Que bacana. Eu tenho isso, por que que eu digo que eu sou pioneiro? Porque Uhum. assim, primeiro porque pela data, né? E pelo registro no MEC, quando a gente fala de pós-graduação, que é Uhum. a minha anterior a e qualquer outra pós-graduação que existe. Então tem data lá, tá registrado isso. Então eu estudo neurociência desde 2012, Uhum. então já são aí os seus 12 12 anos anos. fazendo esse tipo de trabalho. Então e aí, claro, como é uma onda, assim como o coaching, né? Você tem falado Uhum. muito de neurociência, sempre, como toda onda, vai ter um monte de gente falando bobagem. É normal, porque é uma trend, né? Então, vai ter gente falando coisa séria e vai ter gente falando bobagem, querendo surfar essa onda. A Sim. gente, inclusive, chama de neurobobageiro, né? Uhum. Esses caras que ensinam que existe lateralidade cerebral, né, que acreditam que olhar para um lado eu recordo, que olhar para o outro eu imagino. Uhum. Bobagem, bobagem. E não é uma opinião do Thiago. Eu tenho um artigo científico onde se usa ressonância magnética para provar que esses conceitos são verdade. São Legal. mentira, né? Então, E assim, tem até o pessoal aqui, eu acho que é do Paraná, eles têm lá os neuromitos também, né? Trazem tudo isso, né? São os estudiosos daqui, não sei se eu acho que eu não conheço, já viu. não. Eu vi até algumas coisas deles, tem livros, né? Mas é interessante isso aí, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu consigo transformá-lo em 21 dias. É outra neurobobagem, né? Não, não tem, até porque depende, cada pessoa é uma pessoa, né? Depende de como funciona. Eu até posso criar um programa de 21 dias com o propósito de chegar a algum lugar. E provavelmente vai se chegar a algum lugar Uhum. melhor do que se estava. Mas Sim. dizer que eu consegui chegar no meu objetivo final é impossível, não tem como, né? Não tem como. A gente vai melhorar muito. Qualquer coisa que a gente fizer por 21 dias seguidos, a gente vai se tornar Sim. melhor, Sim. né? É isso, Mas que bacana isso, né? Essas questões que você está trazendo são fundamentais aqui para quem está nos ouvindo e nos assistindo, porque como às vezes a gente olha uma coisa, entende aquilo como verdadeiro, não vai procurar fonte, não procura outras possibilidades de entender de fato o que está acontecendo. e sabe que isso tem atrapalhado muito o nosso país, né? Não sei se a média do QI, não sei se você sabe, mas a média do QI do brasileiro é 83. Sim. E isso é péssimo, né? Isso é um estado chamado de embotamento cognitivo. Uhum. Só que, vamos lá, se para a gente ter 83 de média, olha que interessante, significa que pelo menos 70% tem abaixo de 90. Então, cara, nós estamos falando de estar com um povo que tem tudo para ser vencedor, mas abdicou do estudo, né? Acabou seguindo a mídia, seguindo conceitos errados e acabou acreditando que estudar é ruim, que ler é ruim. E aí, obviamente, né, a cognição vai diminuindo, simplesmente por não desenvolver, por não usar. Não é Uhum. uma questão seguinte, mas você aprendeu que o QI é imutável. O QI não é imutável. O QI, a gente pode aumentar o nosso QI. Só que para aumentar o nosso QI, a gente precisa exercitar a nossa capacidade de pensamento, a nossa capacidade cognitiva. Então Uhum. é com estudo que a gente faz isso. Só que a maior parte do brasileiro não acha que isso é uma solução para a sua vida, Uhum. né? Então, e ao mesmo tempo a gente vai ver a dificuldade que muitas vezes é para o brasileiro comum pagar o próprio estudo. Eu fiz isso com a minha vida. Meus pais não puderam pagar. Eu Uhum. estudei em colégio estadual e depois fui fazer graduação. Não fiz graduação federal nem nada. Eu tive que pagar a minha graduação. Uhum. E assim como todos os cursos, eu não tive ajuda dos meus pais, mas eu queria muito isso, Uhum. né? Então, mesmo com restrições financeiras. Mas a gente vai pegar, por exemplo, cara, 68% do brasileiro ganha menos de 3 mil. Imagina só. Apenas 1% ganha mais de 19 mil por mês.
Então, isso tudo também dificulta, né? Porque o brasileiro tá tão preocupado em pagar a própria conta, em subsistir, em pagar comida, que ele acaba tendo dificuldade de estudar, de buscar esse conhecimento. Apesar de que é esse conhecimento que vai libertá-lo e vai levá-lo. Mas ele fica nesse ciclo vicioso. Eu estou muito cansado para estudar e não tenho dinheiro para estudar, então eu sigo fazendo o meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu não consigo gerar mais riqueza para me fazer gerar mais tempo ou estudar mais. Então isso sempre vai requerer um esforço extra, de ter que Uhum, trabalhar, estudar e ainda fazer a coisa dar certo, mesmo sem recurso. E o brasileiro não está afim, porque isso não é uma coisa que faz parte da nossa cultura, né? uhum, Em uhum. termos de gastar tempo e energia para fazer essa coisa dar certo. Eu falo disso no livro. Tem 2 capítulos, Mindset brasileiro e Mindset americano. Eu faço um Uhum. paralelo sobre isso, explicando por que os Estados Unidos é uma superpotência e por que o Brasil está na posição que está. Uhum. Existe, eu não sei se é um estudo, mas falam que o americano ele produz 5 vezes mais que a gente. Ele produz 4 vezes mais que a gente. 4 vezes. Então, isso é um trabalho do Prêmio Nobel de 2008 chamado Paul Krugman. Hum, Porque ele traz o seguinte: a única forma de um país de terceiro mundo elevar a sua posição porque não tem como, porque por mais que a gente trabalhe e modifique, a gente nunca consegue superar o gap que nos faz subir de nível, uhum, porque o gap ele é muito grande. Então, mesmo que a gente cresça, se desenvolva, o crescimento é tão pequeno incrementalmente por ano que ele não faz diferença no todo. Por mais que a gente cresça, a gente vai continuar sendo terceiro mundo, exceto se a gente der um crescimento muito grande. Porque uhum, o que define terceiro mundo? Coisas básicas, desde saneamento, educação, né, índice de mortalidade, índice de doenças, né, questões estruturais que nós não temos. Só que a única forma da gente ter essas coisas, e o Paul Krugman coloca, que é aumentando o nível de escolaridade, né, e o nível de produção com base nisso. uhum, Vamos lá, pega um exemplo de um trabalhador. A maior parte das pessoas faz o que faz não porque aprendeu de forma técnica a fazer aquilo. Faz porque viu o outro fazendo e começa a fazer replicando. Só, e outra coisa que existe, a gente quase não usa tecnologia para as coisas. Então, é o tipo de coisa, o cara trabalha numa administrativa, ele usa uma planilha, ele não usa um sistema. Ele faz da cabeça dele a rotina, ele não usa um método de gestão de qualidade, um método de gestão de processos. O que faz com que cada atividade que ele faça demore 3, 4 vezes mais do que poderia, porque ele não usa conhecimento para fazer aquilo, ele faz no achismo. Dá certo no final? Dá, mas o cara demora muito mais para fazer aquilo do que deveria ser feito. Então, uhum, assim, falta no brasileiro usar tecnologia, métodos, processos que têm a ver com conhecimento, que é o que o Paul Krugman fala. uhum. Então, enquanto a gente não for capaz de mudar essa realidade, né, em termos de estudo, a gente não consegue mudar a realidade do país. Não tem como. Verdade, você está falando coisas aqui que tenho certeza vão inspirar muitas pessoas que nos escutam, principalmente quando você fala assim, poxa, não tenho tempo, na verdade não é tempo, não tenho dinheiro, na verdade não é dinheiro. Tem muito conhecimento hoje, quando você vai atrás também, ele Tem. está aí, tem, por exemplo, você deve ter, não sei se você tem canal no YouTube? Tem. Então lá, você deve ter muita coisa bacana que pelo Tem. menos dá alguns insights. Pode Tem. ser que não tenha no momento para fazer o curso, mas tem algumas universidades também que fornecem cursos gratuitos, às vezes, pelo menos para abrir a cabeça, né? Tem muita coisa gratuita, é que assim, o que falta é vontade. Uhum. O cara pode gastar horas vendo vídeo no TikTok, mas não pega um vídeo educacional no YouTube para Isso. aprender alguma coisa melhor. E tem um pessoal de qualidade fazendo, e tem professores bons de português, Tem. de matemática, ensinando coisas. Não, hoje o cara pode pegar com o título de qualquer livro, joga no YouTube, vai ter um resumo do É livro, vai verdade. ter comentário. Por exemplo, eu mesmo estou agora numa sequência de 15 lives, onde eu estou destrinchando em cada live cada um dos capítulos do meu livro. Ah, que legal. Então ela está acontecendo segundas e algumas vezes quarta. Então quem seguir aqui, quem me seguir no Instagram, prof.thiago.tabajara, vai ver que estão lá as lives, elas ficam gravadas, ficam postadas no próprio canal do Uhum. Instagram, e depois vai virar uma playlist no YouTube, onde Que vai bacana. poder conhecer todinho o trabalho, toda a obra. Inclusive, eu fiz isso com um outro grande amigo meu, até fiz uma live com ele ontem, ele é de Curitiba, o professor José Nascimento, ele escreveu um livro durante a pandemia que é o Top de Gestão,
E ele Legal. trouxe várias histórias, assim, né, de pessoas. Ele é jornalista, ele também é um grande estudioso de gestão, e a gente gravou aqui alguns episódios nesse sentido, nesse formato. Um capítulo cada capítulo do livro a gente fez um episódio curtinho de 10 minutos, falando do capítulo. É muito legal mesmo. E dá a chance das pessoas absorverem um pouco de conhecimento, Que legal. mesmo sem ter que ler o livro, né? Porque eu espero que elas leiam, né? Até eu costumo dizer, é ótimo ser best-seller, mas eu prefiro ser best-reader, né? Ou seja, Verdade. muitos desses livros que as pessoas compram, elas vão para uma prateleira, quase como uma forma de se sentir bem, que olha só Uhum. como eu sou estudioso, eu comprei o livro, mas ela nunca pega aquele livro. É. Não, ela não vai debruçar sobre aquilo e transformar aquilo numa realidade. E transformar em conhecimento mesmo, em É, prática, né? em prática. Então, a minha ideia é isso, eu tento abrir a mente das pessoas com relação a esses conceitos. Porque vencer é possível para todo mundo. Todo Uhum. mundo pode vencer. Tá? Então, já escutei gente, ontem mesmo, por exemplo, estava ouvindo um programa e vi um jornalista falando, até não vou colocar aqui o nome, né, das Uhum. pessoas, mas assim, o jornalista falando que as pessoas têm variações genéticas e que, por exemplo, eu nunca vou conseguir ser um atleta se eu quisesse, porque a minha genética não me permite me desenvolver o suficiente para isso. Uhum. Então, ou seja, querendo dizer claramente que tem pessoas que têm capacidades e talentos nesse sentido que outras não conseguem desenvolver, o que é uma mentira. Uhum. É como uma mentira mesmo. Existe conceitos tanto de genética quanto epigenética, que epigenética é a influência do ambiente sobre a genética, que Uhum. provam que qualquer pessoa consegue fazer qualquer coisa desde que gaste tempo e energia para isso. Uhum. Então a gente desenvolve aptidões que não existem dentro, inclusive genes que não estão ativos, eu posso ativá-los Uhum. Uhum. conforme a prática que eu desempenhar. Então isso já não é novidade, Sim. tá? Mas e isso modifica bastante quando eu explico para as pessoas que elas podem fazer isso. Uhum. Aí Uhum. tem dois sentimentos, né? Tem pessoas que vão dizer, caramba, que coisa boa, me libertou, Uhum. então agora eu não sou tão ruim quanto eu achava que eu era, ou mesmo que eu acho que eu seja ruim, eu sei que eu posso melhorar e que eu não sou estigmatizado, eu não preciso me conformar com a realidade que eu tenho. Eu posso romper com a realidade que eu tenho e me tornar aquele que eu gostaria de ser. Ao mesmo tempo, tem outras pessoas que não gostam dessa responsabilidade. Tipo, era muito mais confortável eu achar que eu era um Zé qualquer, que nunca ia conseguir nada na vida, e que eu só tinha que me conformar. Eu olhar o sucesso dos outros, dizer bacana, que legal, mas isso não é para mim. Quando a gente abre a mente das pessoas com relação a isso, elas acabam sendo responsáveis. Ou seja, a partir de agora, sabendo disso, tu só não chega no lugar que tu quer porque tu não quer. Não porque tu tem limitação de dinheiro, de família, limitação de capacidade, limitação de. Não, tem um caminho para fazer isso. E Uhum. isso é ruim porque as pessoas não querem. Antes eu posso culpar o governo, posso culpar quem quer que seja. Olha, minha vida não é boa porque os meus pais não me deram, porque eu estudei em colégio estadual. Quando a gente entrega isso para ela, ela é responsável. E ela descobre que agora ela vai ter que se mexer. Ou ela vai ter que se conformar com uma vida que ela não quer ter, Uhum. sabendo que ela é a única culpada por não viver aquela vida. Muito bacana esses pontos que você trouxe, Thiago. Sensacionais. E aí a gente está se encaminhando aqui para o finalzinho do nosso episódio. E eu gostaria que você deixasse aí todas as formas que as pessoas têm de te seguir nas redes. Você já falou o teu Instagram, que Uhum. é prof. Thiago.tabajara, Thiago sem Ótimo. H. Então sigam lá o professor Thiago. Basicamente é o mesmo para todas as redes. Ah, Né? tá. Quem quiser comprar o livro mentedeaço.com Uhum. e facilmente me acha ali. Todas as redes Tá. elas me conectam para outras. Até meu celular vocês conseguem entrar lá e falar comigo pro WhatsApp. Que legal, olha aí. E tenho certeza que o Thiago é acessível, né? Por isso está aqui com a gente. Olha, muito bacana isso. Agradeço muito a gentileza de trazer todas essas questões aí que também me são muito caras. Eu gosto muito disso aí. Eu gosto da ciência, da neurociência. Sou apenas um aprendiz engatinhando aqui em neurociência, Olha, né? todos nós, né? Porque a gente, cara, é uma coisa incrível estudar sobre a mente humana. É, A gente fica melhor, mas a sim. gente nunca sabe tudo. E eu leio, releio as coisas às vezes e falo, gente, é complexo, né, para introjetar isso aqui e colocar em prática, mas é fantástico, né? Pelo menos a gente
a gente sai de um patamar para outro e vai crescendo aos pouquinhos. Isso. Então, Thiago, muito obrigado pela tua gentileza de vir aqui. Pessoal, sigam ele, comprem o livro, leiam o livro, né, que vai valer a pena. Vamos deixar aqui na descrição os links também para que você queira, para você que queira segui-lo, para você que queira comprar o livro. O livro está também nas livrarias. Qualquer livraria do país está então, disponível. Isso aí. Procurem lá o livro e vamos nessa. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, obrigado.